Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Eu amo fazer isso. Tem gente que nem vira o pescoço. Sinceridade cristã é terrível, né? O céu está baixinho aqui nessa noite, né? Sem perder tempo, quem trouxe Bíblia? Então abra a sua Bíblia comigo, de pé mesmo. João, capítulo de número 14. Só ele. João, capítulo 14. E enquanto você procura, eu quero também louvar a Deus pela vida do pastor Roberto Marinho. É um filho que Jesus me deu. Tem aquela cara de novinho ali, mas tem quase 50 também, tá? Roberto é uma bênção. Roberto trabalhava nos Estados Unidos com o pastor Benny Hinn. E aí ele veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim. Nem tudo na vida é perfeito, né, Roberto? E fizemos aí uma aliança. Já são 14 anos caminhando. Todos os dias a gente prega pelo menos toda semana em 4, 5 igrejas. Isso sem parar, ininterruptamente. Estou envelhecendo, Roberto também está, mas até aqui nos ajudou o Senhor. João 14, versículo de número 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, igreja? Então coloque a Bíblia no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso, aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te exaltamos, mais uma vez nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda e santa igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Colombo. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga os céus sobre nós. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Eu quero convidá-los nessa linda noite para fazer uma viagem comigo aqui. É uma viagem só de ida. Então quem não quiser fazer a viagem, fique à vontade para ir para casa. E é uma viagem que pode mudar a sua história. É uma viagem para dentro do coração de Deus. Alguém quer fazer essa viagem comigo? Com esse grito você não quer nem entrar na carruagem. Vou perguntar de novo, alguém quer fazer essa viagem comigo aqui? O texto que eu li nessa noite deve ter deixado algumas pessoas, Mara, frustradas. Imagina, a igreja faz uma festa dessa, pastor Edilson, e traz um pregador que tem nome. As pessoas esperam uma mensagem daquelas de arrancar tatu da toca e sabiá do toco.
Uma mensagem que em teologia a gente chamava de mensagem escalafobética. Não procure no dicionário, que não existe, é invenção de seminarista isso. Mas, como eu prego o evangelho desde criança, eu aprendi que há um mistério nesse livro aqui. Por isso que a palavra se renova. E por isso que todas as vezes que a gente passa a olhar por um texto que a gente já viu ele 1000 vezes, de vez em quando a gente descobre algumas coisas que a gente não tinha percebido ainda, Luiz. A Bíblia Sagrada é esse livro fantástico. João 14 mexeu com a minha história quando eu era um jovenzinho novo convertido. Aceitei Jesus numa quinta-feira. No domingo eu fui para o meu primeiro evangelismo pessoal. Na verdade eu fui direto para o culto ao ar livre. E no culto ao ar livre estava lá pregando o irmão Olaide Gomes. O irmão Olaide é um presbítero. Hoje ele está com quase 90 anos. Baixinho desse tamanho, um homem de Deus, um homem santo. E ele, naquele dia, debaixo de um sol de uns 43 graus, começou a recitar João 14. Ele não leu, ele recitou de cor. E ele usou uma entonação tão profunda, tão sensível, que me tocou. Eu me emocionei ouvindo aquele velho recitar João 14. 2 semanas depois eu fui para o meu primeiro evangelismo pessoal. Aí o líder da mocidade distribuiu aqueles panfletinhos para a gente, da Sociedade Bíblica do Brasil. E o meu líder ele era um moço estudado, e ele dizia: olha, não distribua folhetos sem antes ler o que está escrito no folheto. Vai que alguém pergunta para você o que está escrito e você é pego de surpresa. Então eu, obediente, porque todo novo convertido é obediente, fui para o meu cantinho fazer a minha prova. Fui ler o folheto. E o folheto trazia exatamente o texto de João 14. E quando comecei a ler, eu lembrei do velho Ovídio recitando o texto 2 semanas antes, e eu fui ficando feliz. Aí eu li o texto uma vez, voltei e li o texto a segunda vez. Na terceira vez eu comecei a ler de olhos fechados, e eu percebi que eu tinha memorizado João 14. E me deu uma alegria tão grande, que quando eu fui evangelizar, o meu companheiro de evangelismo era o Márcio. Eu falei: Márcio, aconteceu um milagre. E ele: que milagre? Decorei João 14. Eu achei que ele ia dar um glória a Deus, ia falar parabéns. Ele olhou para mim e disse: tranquilo. Falei: tranquilo por quê? Porque todo crente conhece João 14. Eu achando que era um mistério, um milagre, e ele jogou um balde de água fria em mim. O tempo passou e eu descobri que de fato João 14, pelo menos a velha guarda, aqueles que passaram dos INTA, né? Essa turma lembra de João 14. Lembra como é que está escrito lá? Como começa o texto? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, se não fosse assim, vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Olha o que é a palavra viva. Alguns textos da Bíblia foram ditados por profetas, outros por poetas, outros por fazendeiros, outros por pescadores, outros por reis, outros por músicos, cantores. Alguns textos saíram da boca de anjos, mas esse texto de João 14 saiu da boca do Cristo, de Yeshua, do Verbo encarnado, da sabedoria de Deus. E por isso que o texto é tão vivo, que quando a gente recita, o coração da gente quase sai pela boca. Você percebeu a reação da igreja no final do texto. Então esse texto é extremamente lindo. Eu me afeiçoei a ele desde criança, e o tempo foi passando, e eu comecei a estudar um pouco mais a Bíblia com uma lupa, tentando enxergar nas entrelinhas o que é que Deus queria falar. E quando eu descobri a essência de João 14, aquela alegria que havia dentro de mim, ela foi multiplicada, porque eu entendi que há uma revelação aqui, e essa revelação quero compartilhar com vocês nessa noite. Quem não trouxe lenço, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, porque vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nessa noite. E depois, uma saraivada de fogo do céu, porque eu estou numa Assembleia de Deus pentecostal até o tutano. E tem algum pentecostal aqui que pode dar um grito de glória a Deus? Ótimo, então vem comigo. E eu descobri que João 14
deveria estar no final do livro e não no meio do livro. A Bíblia Sagrada não foi escrita a princípio para ser um livro comercial. Os homens e mulheres que ditaram, que viveram e que participaram dessas histórias, que se transformaram neste lindo livro, não tinham nenhuma intenção de que esse livro fosse comercializado. A palavra Bíblia vem do grego biblos, e a palavra biblos significa biblioteca. Biblioteca é um ajuntamento de livros. A Bíblia Sagrada, pelo menos a nossa protestante, tem 66 livros. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Só que nos mesmos lugares onde encontraram todos estes livros, foram encontrados centenas de outros livros. E os nossos velhos pais, pais da fé, pais da igreja, compreenderam que não haviam neles, nos outros, aptidão à santidade, à sã doutrina e aquilo que fazia sentido para nós como igreja. E por isso eles foram depurando o livro até que chegamos a esse opúsculo que carregamos conosco. Então imagine vocês que esse livro que você carrega na sua mão e às vezes despreza, levou 1600 anos para ser agrupado em um único livro. O primeiro escritor da Bíblia nunca conheceu o último escritor da Bíblia. Mas quem já leu a Bíblia deve ter tido a mesma impressão que eu. Parece que todos os escritores sentaram em uma mesa e falaram: você fala sobre isso, eu falo sobre isso, o que você fala eu completo, o que eu deixo de falar você faz. Porque a Bíblia Sagrada, ela é mística, ela é de fato divina. Veja só, o primeiro livro que nós temos escrito aqui é Gênesis. O livro de Gênesis começa com um casamento entre Adão e Eva. O último livro é o livro do Apocalipse, que termina com um casamento entre Jesus Cristo e esta igreja que está me ouvindo pregar aqui nessa noite. Olha que beleza, que coisa extraordinária. O que poucos crentes sabem é que o primeiro livro da Bíblia não foi o livro do Gênesis. O primeiro livro a ser escrito da Bíblia foi o livro de Jó. E quem escreveu Jó? Moisés. O mesmo que escreveu o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pasmem, ele não escreveu apenas esses livros, ele também escreveu vários salmos. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender que a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. Bem como as histórias não estão escritas em ordem cronológica, os evangelhos não são diferentes. Os evangelhos são um amontoado de informações, de lembranças daqueles que caminharam ao lado de Jesus. A tradição era oral. Diga comigo, oral. Imagine que o primeiro livro do Novo Testamento a ter sido escrito gastou-se quase 70 anos depois que o nosso Senhor passou por aqui, para que ele fosse colocado em um papel ou em um papiro. E como é que as histórias permaneceram vivas na mente daqueles homens e mulheres que caminharam por aquele tempo? É porque as histórias faziam sentido. O pai educava o filho ficava mais velho, educava o seu filho, o filho do filho ficava mais velho, educava o seu filho. E as tradições eram contadas de geração em geração, até termos esse livro que temos aqui. Os 4 evangelhos da Bíblia Sagrada, na verdade, são para nós 4 fotografias, 4 retratos tirados por 4 homens. Tiraram um retrato da mesma pessoa, de Yeshua, o nosso Salvador. Só que cada um tirou um retrato de um ângulo diferente. Se eu estivesse numa Assembleia de Deus muito antiga, este púlpito não seria assim. Seria um púlpito de madeira. E se tivesse um púlpito de madeira na minha frente, eu falasse a todos os que estão aqui: desenhe para mim o que você vê neste púlpito. Os que estão na minha frente desenhariam a frente. Os que estão à minha esquerda desenhariam apenas a esquerda, porque é o que eles enxergam. Os da direita desenhariam a direita. E quem está aqui atrás, que sou eu, seria o único capaz de desenhar o que estava desse lado aqui. A soma dessas 4 visões dá para nós a plenitude. Diga comigo, plenitude. Por isso 4 evangelhos e não 5. Por isso 4 e não 3. Não fique curioso demais, mas no mesmo lugar onde acharam esses 4 evangelhos, acharam outros 36 evangelhos. Mas os nossos pais leram todos eles e falaram: não, somente esses 4 aqui se encaixam naquilo que nós compreendemos que foi Jesus de Nazaré. O número 4 na Bíblia Sagrada também conversa conosco. Aliás, quem conhece a Bíblia sabe que ela não fala conosco apenas nas palavras, ela fala conosco até nas páginas em branco.
Quando eu era novo convertido, as Bíblias tinham 4 páginas em branco entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Quem lembra disso? Alguém lembra? Alguém pensava, era para fazer apontamentos? Não, tudo era profético. Eram os nossos pais antigos dizendo: entre o Velho Testamento e o Novo Testamento tem um período de 400 anos, chamado período interbíblico, em que Deus ficou sem falar com a raça humana. Cada folha representava 100 anos de separação entre o homem do Velho Testamento e o homem do Novo Testamento. O crente pentecostal ama o misticismo que a Bíblia carrega nos números. Quer ver um crente ficar muito feliz? Ele comprar um carrinho e quando olhar a placa final 7, ele já começa a entortar para entrar no manto, porque o número 7 é o número da perfeição. Então a Bíblia, esse livro que conversa conosco nas palavras e também nos números. O número 4 na Bíblia Sagrada é o número da plenitude da terra. Tem algumas coisas engraçadas na Bíblia. Pergunte quais. Vou te dar uma. Alguém escreveu na Bíblia que a terra tem 4 cantos, mas a terra é redonda. Como é que uma coisa redonda tem 4 cantos? Inclusive dizem por aí que os genros estão agora construindo casas que não sejam quadradas, sejam redondas, né? Porque geralmente a sogra diz: não, eu posso ficar lá em qualquer cantinho. As casas redondas não tem canto para deixar a sogra. Isso é conversa só para vocês descontraírem. Mas a Bíblia Sagrada fala que existem os 4 cantos da terra, apontando para os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. O que domina o nosso planeta são 4 estações do ano. E essas 4 estações do ano é que dão a seiva para que a natureza possa respirar e sobreviver. Portanto, o número 4 é o número da plenitude. Por que 4 evangelhos? 4 fotografias. O evangelista Mateus tirou uma foto de Jesus e ele viu um Cristo que era rei. O evangelista Marcos viu um Cristo que era servo. O evangelista Lucas viu um Cristo que era um homem perfeito. O evangelista João viu um Cristo que era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que beleza em tudo isso. Então a Bíblia Sagrada é esse livro que mexe com o coração da gente. João 14 deveria estar escrito no final do livro. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque João 14 é um texto de despedida. É um texto que encerra um tempo. Jesus já havia caminhado por esta terra 3 anos e meio. E por 3 anos e meio aquele nazareno fundou uma escola apostólica. E a sua escola apostólica, ela saiu do zero para um dia ter milhares de seguidores, milhares de alunos que se assentavam para beber da sua sabedoria. Coisas que poucos crentes sabem. A palavra rabi, a palavra raboni, a palavra rabino, todas essas 3 palavras têm 2 significados apenas: mestre ou professor. Diga comigo, professor. O que é um rabino? O que é um rabi? O que é um raboni? Pronto, a igreja aprende rápido. E o que é que um rabino, um rabi ou um raboni fazia? Criava uma escola. E quem vinha estudar recebia um nome. Pergunte qual? Discípulo. E o que é discípulo? Aluno. Discípulos eram alunos, rabinos, professores, mestres. O meu Cristo, sábio, Jesus viveu além do seu tempo. Ele copiou os gregos em uma coisa. Os gregos levaram a cultura e o conhecimento para fora das escolas, e eles começaram a ensinar nas ruas, para que toda a população tivesse acesso e bebessem da sua sabedoria. Jesus começou a ensinar nas ruas. Teve dias que a escola dele tinha lá 10, 12 pessoas, mas teve dias que ela explodiu em crescimento tão grande que na frente dele tinha 5.000 alunos homens, fora mulheres, fora crianças. Se cada homem, cada mulher tivesse uma criança, 15.000 alunos. Não houve nenhuma escola como essa no seu tempo. Alunos que iam lá para um intensivão, sentavam para ouvir o professor, que falava de manhã, de tarde, até o romper da noite.
Alunos que não ficavam pensando em comida, era o professor que pensava, e por isso dizia: dai-lhes de comer. E por isso, no meio da aula, resolvia ele fazer sinais, prodígios e maravilhas, multiplicando peixe e multiplicando pão. O ministério dele simplesmente cresceu. As pessoas devem se perguntar: pastor, por que as multidões seguiam Jesus? Pergunte para mim por quê. Só falo se todo mundo perguntar com vontade. Havia um hiato entre Deus e o homem, do Velho Testamento para o Novo. Eu falei para vocês, 400 anos de silêncio. Por 400 anos, aquela nuvem chamada Shekinah, a nuvem da glória de Deus, não apareceu mais em Israel. Por 400 anos, aquele anjo poderosíssimo e extraordinário e curioso, chamado anjo do Senhor. Quem já leu sobre isso na Bíblia? O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do... Esse anjo não é Miguel, não é Gabriel, não é um querubim, não é um serafim. O anjo do Senhor é o próprio Senhor metamorfoseado em forma angelical. Chamamos em teologia isso de teofania. Era a maneira misericordiosa que Deus encontrou de falar com o homem sem matá-lo, porque o Senhor disse a Moisés: quem vê a minha face morre. Por quê? Hebreus 12 diz que Deus é um fogo devorador, consumidor. Então Deus, para falar com o homem, se metamorfoseava em forma de anjo e caminhava entre os seres humanos. Esse anjo desapareceu da história por 400 anos. Profetas não se levantaram, milagres não aconteceram. Por 400 anos Israel se sentiu abandonado, se sentiu desprezado. Eles ofenderam tanto a Deus que nem vontade de buscá-lo tinham mais, porque eles tinham vergonha. 400 anos de silêncio fez com que Israel entrasse em uma penumbra. Caíram dentro de um poço, e esse poço foi ficando escuro, e a terra entrou num período de trevas espirituais. E quando todos achavam que estava tudo terminado, eis que a aurora do dia começa a brilhar. E ela começa com um homem que entra dentro de Jerusalém. Ele não vem vestido com uma roupa de rei, vem ele vestido com roupa feita de pelo de animal. Ele era magrelo demais, porque a sua dieta era a base de mel silvestre e gafanhoto. Cabelo desgrenhado, barba desgrenhada. Quem olhava para ele dizia: deve ser um Neandertal, um homem das cavernas. Só faltava um tacape na mão. Ele entra, todo mundo está olhando para ele, e quando ele percebe que chamou a atenção, ele dá um grito: eis que é chegado o reino de Deus na terra. E as pessoas perguntam: tu és aquele que havia de vir? Ele diz: não, eu sou só a voz do que clama no deserto. Eu vos batizarei com água para arrependimento, porque aquele que vai vir vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A esperança começou a voltar, o brilho nos olhos dos homens e mulheres começou a acontecer. As famílias começaram a conversar nos cantos, dizendo: parece que Deus vai cumprir a sua palavra. Israel estava debaixo da chibata dos romanos, a nação mais cruel que a história já conheceu. Os romanos que criaram as cruzes, os romanos que criaram o azorrague, aquele chicote com o qual o meu Cristo foi espancado, os romanos que criaram métodos de tortura. Esses romanos pesaram a mão sobre os judeus, e os judeus não tinham mais vontade de viver, e já não ouviam mais a voz de Deus. A presença de Deus havia desaparecido entre eles, e eles achavam que estava tudo terminado. Aí aparece alguém dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus na terra. Arrependei-vos. E essa criatura tinha uma verborragia assim bem polida, muito parecida com esses pregadores modernos, esses meninos que ficam sentados nos banquinhos assim, com óculos bem bonitinho, olhando para você dizendo: Jesus te ama, coisinha fofa. Não interessa o que você fez no verão passado. Não, não era nada disso. Esse pregador chegava dizendo assim: ó, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E ao invés do povo fugir, o povo foi se aproximando dele, dizendo: assim falaram os profetas. Um profeta está entre nós. Deus rompeu o silêncio, ele voltou a falar conosco. Só Herodes que não entendeu e tirou João lá de dentro da cidade de Jerusalém. Também João foi falar para Herodes que a moça que estava do lado dele não era mulher dele, era a cunhada dele, com quem ele mantinha um adultério. E João, com aquele dedo em riste, magrelo, queimado do sol, gritando com Herodes, dizendo: Herodes, adúltero. E o Herodes nem para tocar no João conseguia, porque João era envolvido numa aura de glória, de mistério. Podem até matar o profeta, mas não conseguem matar as profecias que saíram dos lábios dele. Expulsaram João de Jerusalém. E sabe o que João fez? Pergunte o quê? Abriu uma igreja no Jordão.
E o povo desceu atrás do João, porque quando fecha uma porta para o profeta aqui, Deus abre 10 portas para ele ali. Nesses 30 anos de ministério, eu sou testemunha de que Deus faz isso. E agora está todo mundo indo lá no culto do pastor João. Só que o pastor João, o culto dele era rápido, e a pregação dele é 3 ou 4 frases. E o povo insistia em ir lá. Ele batizava cerca de 5.000 pessoas por dia. Não ele sozinho, o seu colégio apostólico, que chegou a ter 200 discípulos. Você lembra uma vez os discípulos de Jesus falando com ele: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus perguntou: por que querem saber orar? Porque os discípulos de João sabem orar. Aí Jesus disse para eles: eles precisam orar, vocês não, porque eles só têm João, vocês têm a mim. Mas querem aprender a orar? Eu ensino para vocês uma oração. Anotem: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre e para todo sempre. Quem pode dar uma glória a Deus por essa palavra? A igreja de João foi crescendo. Eu imagino que lá devia ter alguém que, se nascesse hoje, ia ser assembleiano, pastor Rodrigo. Eu imagino uma empregada limpando o chão, dizendo: patroa, vamos no nosso culto. Aonde que é? É ali no Jordão. Ah, mas já expulsaram o seu pastor. É, mas vamos lá só para saber, Deus usa ele demais. Sério, ele é usado na palavra. E aí vai a patroa, que é a empregada. Aí sentam lá na beira do Jordão, aquela multidão para ver João pregar. E a mensagem dele é essa: raça de víboras. João chamava todo mundo de cobra. E a empregada está aqui: fala Deus. Por isso que eu disse que era para ser assembleiano. O assembleiano gosta do mal feito, né, Eli? Fala Deus. Quando você vê alguém gritar fala Deus, é que aquele infeliz sabe que alguém perto dele precisa daquela palavra, mas ele não tem coragem de falar. Mas tem alguém falando por ele. É assim que se vinga de um crente, né? E tá lá, raça de víbora. E a empregada fala Deus. E o povo amava ver João chamar todo mundo de cobra. Vamos imaginar um culto, João chamando: vem cá, sua urutu cruzeiro. E o povo: dá-lhe João. Tibum, vai embora, porque raça de víbora é raça de cobra. E essa aí, João, essa aqui é uma caninana. Vem cá, Tibum, vai embora. Dá-lhe João. E essa aí é parente da sogra do pastor Marco. É uma jararaca. Vem, Tibum, vai embora. E essa aí, João, essa aqui é uma cobra coral. Venha. E o povo: isso, João, dá-lhe. E os cultos de João eram assim: as pessoas iam para ouvir verdades, não iam para ouvir massagens no ego. Como eu disse ontem, onde preguei, culto assembleiano não é culto de autoajuda, é culto de ajuda do alto. É ajuda que cura, que liberta, que arranca de dentro de nós o que não presta. E João está lá pregando. Um belo dia João foi chamar uma outra cobra, e ele parou, a boca dele travou. O povo olhou para João, olhou para o homem que estava vindo, olhou para João e gritou: João, que cobra é essa? João escutou e disse: não é cobra, eis aí o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo vinha à beira do Jordão. João saiu para encontrar com um homem lá na montanha. João foi andando e o povo foi perguntando: que homem é esse que até João respeita? João escutou, e para desespero dos nossos irmãos batistas, que não são renovados nem pentecostais, para desespero dos nossos irmãos batistas que acreditam que os dons desapareceram, o único batista da Bíblia resolve mudar a pregação dele. Aí ele começa a pregar uma mensagem pentecostal. Esse é aquele que eu tenho falado, que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Eu, batista, batizo vocês com água, mas ele... Vou falar de novo: eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ah, meu Deus. Olha que coisa bela é a nossa Bíblia. Histórias como essa nós ouvimos desde criança. O Evangelho de João, no capítulo 14, deveria estar no final, porque é um fechamento de um ciclo. Depois de montar essa escola linda, depois de ensinar, depois de arrebatar as multidões que não tinham esperança nenhuma, e quando lá nas bodas de Caná viram aquele Yeshua transformar 6 taças de água em vinho, a esperança voltou, Mara. As pessoas começaram a abandonar suas famílias.
As pessoas deixaram as fazendas, os sítios, as chácaras. Ali nasceram as procissões. As pessoas deixaram tudo para andar ao lado dele. E Yeshua, Jesus, estava feliz, porque a escola estava crescendo. E ele começou a ensinar, e ensinava. Só que teve um dia que ele começou a perceber que aqueles alunos já não prestavam atenção nos ensinamentos. Aqueles alunos estavam mais afoitos em ver sinais. Andavam atrás dele agora por causa de pão e peixe. Queriam ver o show de mágica. Ele levantando um paralítico, abrindo os olhos de um cego, abrindo os ouvidos de um surdo, ressuscitando um morto. As pessoas começaram a caminhar atrás dele por causa de entretenimento. E ele não aceitou. E o que fez o professor? Começou a dar matérias duras. Jesus começou a pegar pesado. Ele começou a fazer as cobranças. Ele começou a dizer o que é a vida de verdade. E quando ele começou a pegar pesado, as pessoas começaram a se afastar. Quando ele viu que alguns começaram a ir embora, ele não esperou todo mundo ir embora não. Ele mandou todo mundo embora. Ele disse: não aguento o que eu falo, vão embora. Vão embora. Só querem ver milagres e sinais, vão embora. E quase todo mundo foi. Teve um dia que ele mandou todo mundo embora e ele virou as costas e saiu andando. Daqui a pouco ele percebeu que ele não estava sozinho. Ele olhou por cima dos ombros, tinham 12. Os 12 andando atrás dele com medo. Ele parava e imaginava eles, porque o professor estava bravo demais. O professor olhou para eles e disse assim: e vocês não vão embora não? O mais atrevido deles disse assim: e para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Olha o que Pedro falou. Ele não diz: para onde iremos nós, se só tu tens milagre. Ele não diz: para onde iremos nós, se só tu tens pão e peixe. Não. Pedro disse: e para onde iremos nós, se só tu tens palavra. Vou falar de novo: palavra. E não é palavra de autoajuda, não é palavra que o seu casamento vai melhorar, que a sua empresa vai melhorar, que o seu filho vai dar bem na vida. Não, era palavra de vida eterna. Na Bíblia Sagrada há um texto que diz: o homem ou a mulher que espera em Cristo só nesta vida, só na horizontal, é o mais miserável de todos. Por quê, pastor? Porque todos os que receberam milagre de cura ou de ressurreição na Bíblia não estão mais entre nós. Alguém viu Lázaro andando aqui pelas ruas de Colombo? Não viram? O que aconteceu com Lázaro? Não vi? Mas morreu de novo? Mas então Jesus ressuscitou ele para quê? Era só um sinal. Era só para as pessoas saberem que ele era Deus de verdade. Ele não estava interessado apenas em curá-los. Ele queria curar a doença mais terrível da raça humana. Uma doença que está no interior do coração do homem. O ser humano é por natureza um ser caído. A Mara falou aqui da ilha de Marajó. Na presidência da Comissão de Direitos Humanos, eu coloquei uma equipe para ir lá. Fomos expulsos de lá. As autoridades do estado, gente de patente alta, não deixaram que as deputadas da minha comissão trabalhassem lá. Compraram imprensa, colocaram a Polícia Federal em cima. Como é que um ser humano consegue abusar de uma criança? Me diga. Como é que um ser humano consegue espancar o outro, ver o ódio do outro? Tem gente que acorda de manhã e diz assim: hoje eu vou destruir alguém. Como pode alguém querer destruir a vida do outro, destruir o casamento do outro, destruir o ministério do outro? O ser humano é um ser por natureza caída. O pior pecado ou a pior doença não é aquela que está no exterior, é aquela que está aqui dentro. E era essa que Jesus queria curar. E esta só se cura pela pregação da palavra. E a palavra não pode ser rejeitada. Não podemos nos afeiçoar a esse mundo moderno. Eu dizia ontem, onde eu pregava, que eu participei de alguns debates há pouco tempo atrás. Essa geração mais nova está sendo treinada de pastores para pregarem no máximo 20 minutos. Porque a geração milênio, a geração novinha, não tem paciência de ouvir um pregador falar. E eles disseram: temos que nos adaptar, senão perderemos uma geração. As favas com esta conversa fiada. A palavra, quando pregada com vida, com unção, o pregador pode pregar 3, 4, 5 horas, ninguém arreda o pé.
Eu sei porque eu vivo isso. Eu prego todos os dias há 30 anos. Preguei em quase 100 países do mundo e mais de 4.000 cidades do Brasil. Não me lembro de um dia que eu tenha perdido um público. Não me lembro. E não sou o melhor pregador. Eu só prego quando sinto a palavra. Talvez seja isso. As pessoas estão cheias de conhecimento aqui, mas vazias da presença de Deus aqui. Que Deus nesta noite te encha de fome da palavra. Que nesta noite você volte a comer este livro, a beber deste livro, a almoçar com ele, jantar com ele, tomar café da manhã com ele. Beba do livro dos Salmos, coma do livro do Gênesis, se delicie com as guloseimas do Apocalipse. Não deixe esta palavra ficar empoeirada na sua casa. O salmista não mandou deixar a Bíblia aberta no Salmo 23 na beira da sua cama. A Bíblia Sagrada não diz para você abrir o Salmo 91 e deixar na estante da sua casa. Isso é mandinga evangélica. O salmista diz: quer ver a palavra fazer efeito? Esconda ela no seu coração, e você não vai pecar contra o eterno. Alguém acredita nessas coisas desse velho pregador? Então levante a mão direita para o céu comigo, chacoalhe ela assim, agarre o ombro de quem está do seu lado, por gentileza. Pede licença, porque a pessoa é uma pessoa muito educada, está muito bonita. Isso, agarrou a pessoa, diga para ela: ó, o médico falou para não contrariar o pastor Mar. Agarrou? Agarra a pessoa, chacoalhe ela até ela ficar irritada, por favor. Não, mas é assim que você irrita uma pessoa. Irrita ela com vontade, sacode ela. Diga: Deus te trouxe hoje à noite para isso. Sacode a pessoa, por favor. Para isso Deus te trouxe. Deus te trouxe para sacudir a sua fé, sacudir o seu amor por Cristo. Deus te trouxe para sacudir a sua família, o seu ministério, a sua casa, o seu bairro, a sua cidade. Deus vai sacudir o estado do Paraná de novo. João 14 é o dia da formatura. Diga comigo: formatura. Do quê? Formatura da escola apostólica, que teve milhares, mas ele foi depurando, cortando, e sobraram 12, que a gente erroneamente chama de 12 discípulos. Jesus não teve 12 discípulos, ele teve milhares de discípulos. Mas dos discípulos, só 12 terminaram a faculdade. E esses 12, no dia da formatura, ele os transformou em apóstolos. Por isso a nossa fé é apostólica, fundamentada nos 12 apóstolos. João 14, Jesus acordou de manhã, olhou para os seus alunos depois do café da manhã, deve ter aberto um sorriso, dizendo assim: meninos, hoje é um dia especial para mim e para vocês. Por quê, Senhor? Porque hoje é o dia da formatura. Que formatura, Senhor? Hoje vocês encerram um ciclo. Vocês caminharam 3 anos e meio comigo, ouviram as minhas palavras, colocaram elas em prática. Eu ensinei vocês a curar os enfermos, expulsar os demônios, a jejuarem. Mostrei para vocês que tem demônios que só saem com jejum e oração. Ensinei vocês a perdoarem os pecados. Ensinei vocês a fazerem coisas extraordinárias. Vocês aprenderam. E eu estou feliz porque terminou a minha função na terra. E como terminou, hoje eu fecho a minha escola. E vocês vão abrir a de vocês. Cada um de vocês vai ser um professor a partir de hoje. Era para ser um dia de glória a Deus e aleluia, sim ou não? Mas não foi. Os discípulos ficaram tristes. Como é que o senhor sabe, pastor? Não se turbe. Se alguém me arrumar um lencinho, eu vou agradecer tanto. João 14. Muito obrigado, pastor. Está limpinho, né? Um dia desse me mandaram um que não abria. Ai, Jesus, vai ficando velho, vai ficando pirado, né? Voltamos ao Espírito. Jesus olhou para os 12 e disse: eu encerro meu ciclo e começo o ciclo de vocês. E eu vou embora. E vocês agora vão fazer tudo que eu fiz. Vão fazer coisas maiores e melhores do que aquelas que eu fiz. Era para eles ficarem felizes, mas não ficaram. Eu sei que aqui muita gente formou o 1º grau, 2º grau, faculdade. Alguém lembra do dia da formatura? É um dia de emoção. As pessoas se arrumam da melhor maneira possível,
as pessoas ficam bonitas. Também dá uma tristeza, que você vai se despedir do velho professor que você amava. Também é um dia de alegria, você vai se livrar daquela outra praga que te atormentava. Você vai sair de perto daquele aluno xarope que fazia bullying com você. E você também vai deixar o seu amigo de longa data. Mas é um dia de conquista, é um dia de alegria, o dia da formatura. Era para ser um dia de felicidade, Rodrigo, e foi um dia de tristeza para eles. Jesus tentou começar a entender por que eles estavam tristes. E ele começou a dar argumentos, dizendo assim: gente, não fiquem tristes. Vocês estão tristes porque eu vou embora? Eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou preparar lugar e volto para buscar vocês. Mas nem isso deixou eles felizes. Então Jesus vai apurando, dizendo assim: já sei, vocês vão sentir falta dos milagres, não sintam. O sonho de todo professor é que o aluno fique melhor do que ele. Pastor, mas o senhor está falando de um professor que é Jesus. Quem é que pode ser melhor do que Jesus? Parece soar como heresia, mas não era heresia. Foi ele que disse: vocês farão as obras que eu faço, e farão obras maiores do que aquela que eu faço. Olha o que ele está falando. Você consegue compreender isso? Deixa eu te explicar mais ou menos o que era. Vamos comigo lá em Betânia. Entre comigo no cemitério. Olhe para uma tumba que ele pediu para tirar a pedra. Ele chamou um morto que estava lá 4 dias apodrecendo e disse: sai para fora. E o morto saiu para fora vivo, sem nada podre. Ele ressuscitou o morto. Nós ficamos espantados, sim ou não? Aí ele diz: não fiquem, porque vocês farão obras maiores do que essa. Não entendeu ainda? Ele abriu o ouvido de um surdo. Ele diz: eu abri de um surdo, vocês podem abrir de 1000 surdos. Não entendeu ainda? Eu abri os olhos de um cego, vocês podem curar todos os cegos que encontrarem pelo meio do caminho. Vocês farão obras maiores do que aquela que eu fiz. Mas nem isso deixou os discípulos felizes. Eu imagino Jesus então olhando para dentro da alma deles, para tentar entender por que eles estavam tão tristes, porque eles ficaram com o coração turbado. E Jesus descobriu. O dia que eu descobri isso, eu chorei. Isso mexeu comigo. Jesus leu a alma deles. E Jesus os viu enxergando na mente os melhores momentos em que eles passaram juntos. Almoçaram com ele, tomaram café da manhã com ele, jantaram com ele, cantaram com ele, oraram com ele, sorriram com ele. Não um dia, não 2, 3 anos e meio. Teve dias que ele puxou a orelha deles, teve dias que ele os elogiou, teve dias que ele falou que eles tinham que se converter, teve dias que teve um deles que estava endemoniado. Ele falou assim: para trás de mim, Satanás. E mesmo assim ele nunca desfez de nenhum deles. Jesus percebeu que os 12 haviam se afeiçoado a ele, haviam se aproximado dele de uma maneira tão íntima, que eles não queriam mais que ele fosse embora. Não era por causa de sinais, não era por causa de milagres, não era por causa de multiplicação, já não era mais nem pelas palavras. Eles não queriam ficar longe da presença dele. Vou falar de novo. Eles não conseguiam se ver mais sem ele. Ele era o irmão mais velho. Lembra da escola, quando você apanhava, ou na rua? Aí chegava o seu irmão mais velho, você crescia. Lembra quando você estava acuado, aí chegava o seu pai, você chamava todo mundo para briga, porque sabia que o seu pai garantia. Jesus era esse amigo mais velho, era o pai. Eles não queriam mais que ele fosse embora, porque eles acostumaram com a presença dele. A presença dele supria todas as carências deles. A presença deles tirava o medo. A presença deles dava a eles motivação. A presença deles fazia eles acreditar que era possível eles terem saído do nada e crescido. A presença dele os erguia. A presença dele os fazia ser especiais. Quando eles chegavam nos lugares, as pessoas batiam continência para eles, não por causa deles, mas porque eles estavam com eles. As pessoas colocavam comida na mesa para eles, não por causa deles, mas por causa dele que estava com eles. Eles se acostumaram com a presença dele. E quando Jesus disse: eu vou embora, o coração deles ficou triste. Essa história não existe só no Novo Testamento. É uma história parecida no Velho. No Velho Testamento tem um rei que se acostumou tanto com a presença do seu Deus, que um dia, tendo cometido um erro, entristecido a Deus,
Ele foi falar com Deus e começou a negociar. Ele disse: Deus, tira de mim o reino. Ei Deus, tira de mim a fama. Deus, tira de mim a riqueza. Quando Deus olhou para ele, ele disse: só não retires de mim. Só não retires de mim a sua presença. Teramasoria caravara baixara. Eu amo uma igreja inteligente que começa a entender. Quero abrir um parênteses aqui para falar com você, assembleiano, ou com você, irmão de uma igreja co-irmã, que nasceu em uma igreja viva, poderosa, cheia do Espírito Santo, barulhenta, com sinais, prodígios e maravilhas, e hoje vive uma sequidão espiritual. Se arrasta para a igreja com esse corpo, se joga nos bancos da igreja, cansado. Vem à igreja porque está viciado em cultos. Ficou tanto tempo na igreja que não se sente bem fora dela. Só que pior, já não se sente bem dentro dela também. Deixou de ser um sonhador para ser um assassino de sonhos alheios. Deixou de ser um adorador para ser um murmurador. Eu te entendo, você viu que não devia ter visto. Você viu os bastidores. Você se aproximou demais do seu herói, Fábio, e viu que o seu herói não era um super-homem. Era só um homem dotado de um dom, uma unção. E a unção vem só na hora da necessidade de ser usado no ministério. Quando termina a execução do ministério, a unção se levanta e vai. Consegue entender isso? Você nunca questionou por que aquele homem, quando pega o microfone, o céu desce? Aquela mulher, quando canta, o céu se derrama. E quando termina, você vê a pessoa comendo um churrasco, arroz, feijão, falando assim: como pode? As pessoas acham que pessoas que pregam e cantam são semideuses. Não existe semideuses na casa do Senhor. Não existe quarto membro da Trindade na casa do Senhor. Existem vasos, e são vasos de barro. E aí vou te falar uma coisa que você precisa aprender: a culpa não é minha. Se ele, o dono de todas as riquezas espirituais, pegou as suas joias mais preciosas, ao invés de guardar elas lá no Fort Knox americano, que não entra ninguém, nem uma bomba atômica consegue destruir o forte, onde está armazenado o maior conglomerado de ouro, só perde para a Inglaterra, lá no Palácio da Rainha. Cofres que nem tem bomba que explodem. Quem tem uma joia grande procura um cofre de aço. Aí vem ele e pega as joias mais preciosas e coloca dentro de vaso de barro. Vaso que trinca, vaso que quebra, vaso que é jogado no chão, vaso que as pessoas riem. A culpa não é sua se Deus te escolheu. O problema foi que as pessoas que te olharam não entenderam. E aí começaram a fazer uma cobrança acima da média, e você se puniu e se tornou esse crente, membro de banco mesmo, porque membro de banco é o que o nome diz. Qual é o membro do banco? Verniz, prego, tinta, madeira, pano, almofada, ferro. E banco serve para quê? Pode ser o banco mais cobiçado do mundo, aquela cadeira onde senta Joe Biden, lá nos Estados Unidos da América, a cadeira do homem mais poderoso do mundo. Só presta para uma coisa: para alguém sentar em cima dele. Você se tornou isso. O Senhor não te chamou para ser membro de banco. Eu não estou olhando aqui para homens e mulheres que vieram aqui porque não tinham nada para fazer. Eu acredito que você veio em busca de ouvir Deus falar. Mas você está tão viciado em religião que você quer ouvir que Deus falar o que você quer ouvir. Você não quer mais ouvir o que Ele tem para falar. Aí quando alguém prega aquilo que você não quer ouvir, você sai lá fora, junta mais meia dúzia de pessoas que tem uma língua maior que a da minha gravata, e acha defeito no culto, no pastor, no som da igreja, na música, na cantora que desafinou na segunda estrofe, no pastor que trocou a arca de Noé pela arca de Moisés. Você arruma 1 milhão de desculpas e está morrendo dentro da igreja.
quê, pastor? Porque a presença foi embora e você se conformou. Está aqui um velho pregador, está aqui alguém que já sofreu igual sovaco de aleijado. Opa, não pode falar mais isso que dá processo. Refazendo, alguém que já sofreu mais do que axilas de portadores de necessidades especiais. Me safei. E as pessoas falam: como é que você ainda tem fôlego? A Mara disse aqui, quando ela pegou o microfone, que pique tem o Feliciano. Por que eu prego desse jeito? Porque eu só me sinto útil quando eu estou aqui. Eu nasci para isso. Na entrevista ontem eu falei para o Fábio: quando alguém diz você é político, eu reclamo e digo: não sou, eu estou. Porque o verbo estar e o verbo ser são diferentes. O verbo estar é eterno, o verbo ser é passageiro. Eu estou político hoje, amanhã posso não estar mais, mas eu sou pastor. Sou pastor aqui, sou pastor no parlamento, sou pastor na minha casa. Porque a política é profissão, é da horizontal. O pastorado é vocação, é da vertical. E alguém fala: como é que o senhor aguenta? Simples, eu aprendi numa Assembleia de Deus que quem tem chamada tem que aguentar o tranco, que quem tem chamada tem que aguentar as pancadas da vida. Não conheço alguém que tenha chamada que não carregue cicatrizes no seu corpo. O que me dá vida para estar pregando aqui são as minhas experiências. Igreja é um quartel-general. Fui convidado aqui porque sou um soldado de patente alta que sobreviveu no campo de batalha. Estou cheio de cicatriz, mas estou aqui para dizer: dá para atravessar o vale, dá para aguentar o tranco e permanecer cheio do Espírito Santo. Aí vem você que fumegava, pregava, era cheio de Deus porque a presença estava em você, resolveu fazer faculdade, aí foi para a universidade, aí empinou o nariz, começou a falar em inglês, how are you? Comprou um carrinho importado, começou a andar com uma galerinha mais descolada e começou a dizer: esse barulho de igreja não é para mim não, isso aí é fanatismo. Ah, coisa ruim. Na igreja você não grita, mas quando o seu time está lá jogando bola com outro e alguém faz um gol, você fica louco. Você pula, grita, dá beijo nas pessoas, pega aquela vuvuzela e toca no ouvido das pessoas, se fantasia. Aí você vem chamar a gente de fanático aqui dentro. A gente grita, não é porque a gente quer gritar, a gente grita porque tem alguém aqui dentro. Tem alguém aqui dentro que diz assim para mim: grita na presença dele, adore a presença dele, dê valor à presença dele. Alguém está sentindo a presença dele aqui? Então adore. Os batizados com o Espírito Santo, falem em línguas. Eu queria ouvir um coral de línguas estranhas aqui nesta noite. Você que está assistindo em casa, fale em línguas aí também. E para você que não acredita, acha que isso não existe mais, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Porque a igreja do arrebatamento não é uma igreja paralisada, mortificada, é uma igreja viva, possuída pelo Espírito Santo. Avivamento é uma questão de sobrevivência. É a presença dele. Eles ficaram tristes porque Jesus estava indo embora e eles não queriam ficar sem a presença dele. Aí Jesus entendeu. Quando Jesus entendeu, ele ficou feliz. E olha o que ele disse para eles: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Oh glória! Eu vou, e vocês não vão ficar sozinhos. E eu imagino por dentro ele dizendo: mas a gente queria a sua presença. Aí Jesus fala uma coisa que só entende quem estuda muito, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E quando Jesus disse: vos enviarei um outro consolador, a palavra outro consolador no original, Jesus está dizendo assim: eu vou enviar para vocês um gêmeo meu. Não vos deixarei órfãos, eu mandarei alguém
igualzinho a mim. Vou mandar alguém idêntico a mim. O que vocês sentem quando eu estou com vocês, vocês sentirão quando ele chegar. Eu imagino a mente deles abrindo e eles aqui por dentro dizendo: como assim? Outro igual ao Senhor? Não tem. E Jesus dizendo: tem. Eu vos enviarei o Espírito da verdade. Por que ele não falou enviarei o Espírito Santo? Por que ele teve que dizer o Espírito da verdade? Porque tem muito espírito de mentira, espíritos enganadores, espíritos que quando vão se aproximar de uma pessoa, transformam ela em um cavalo, para sentar em cima da pessoa, colocar um cabresto na pessoa e guiar a pessoa para a esquerda, para a direita, espancar ela quando não obedece. Esses espíritos não são de verdade. Aí Jesus diz: eu enviarei para vocês um Espírito de verdade. Ele não desce sobre cavalos, ele desce sobre ovelhas. Ele vai trabalhar em conjunto com vocês. O Espírito da verdade que o mundo não pôde ver. O mundo, traduza-se por mundo, esse mundo perdido, perverso, sujo, promíscuo, vazio de valores. Precisamos de um renovo dos nossos conceitos, dos nossos valores de família, de igreja, de fé, de cristianismo. Estamos vivendo como se nós não tivéssemos donos, como se fôssemos donos do nosso próximo, do nosso próprio nariz. Queremos administrar as coisas como se fôssemos donos de tudo. Esquecemos que somos servos. E a palavra servo é escravo. Escravo tem o seu senhor. Chamar Jesus de Salvador, qualquer um pode. Chamar ele de Senhor, só um amontoado de gente. Ele é Salvador de todos, mas é Senhor de poucos. Por quê? Porque o Senhor diz: não faz. Aí você diz: sim, Senhor. Não vai ali. Sim, Senhor. Não faz isso. Sim, Senhor. Ninguém quer o Senhor Jesus. As pessoas querem um Salvador. Também o Salvador diz: venha como está. Só que o Senhor diz: não pode ficar como veio. Aí as pessoas querem só o Salvador, não querem o Senhor. E é por isso, somente por isso, que os dons foram embora. E eu louvo a Deus quando eu vejo uma igreja desse nível, desse porte, buscando, estimulando, incentivando, falando para vocês: podemos ser modernos, só não precisamos ser mundanos. Podemos ser para frente, só não podemos deixar Jesus para trás. Pode falar how are you, só não pode deixar de falar essas línguas ininteligíveis que chamamos de línguas estranhas. Está entendendo? Você pode ir no melhor restaurante da cidade, só não pode deixar de orar na mesa, porque tem vergonha das pessoas te verem. Ser luz na luz não tem mérito nenhum. Quero ver ser luz nas trevas. Quero ver a senhorita chegar na faculdade, olhar para aquele seu professor de filosofia que veio dizer para você que Deus morreu, e você falar para ele: o seu está morto, o meu ressuscitou e está vivo. Essa é o nosso desafio desta reta final. É sermos uma igreja bela, uma igreja moderna, mas uma igreja que tem sensibilidade. Estamos perdendo a sensibilidade. Estamos nos tornando racionais demais. E muito racionalismo pode levar a gente a uma apatia espiritual. O segredo do homem e da mulher de Deus é o reflexo de Jesus, que crescia na graça e no conhecimento. Graça, oração, sensibilidade, jejum, poder do Espírito. Conhecimento, letras, vivência, cultura, vida moderna. Pastor, mas o senhor acha que dá certo isso? É só olhar para mim. Eu era cortador de cana de açúcar no interior de São Paulo. Apanhava laranja, algodão e café. Minha mãe não sabe ler nem escrever até hoje. Eu era um menino que gostava, é muito curioso, mas não tinha acesso a estudos. E eu rompi, venci. Acredito que sou um homem culto,
Me comunico em 3 idiomas. Escrevi mais de 20 livros. 4º mandato como deputado federal e conselheiro de presidentes. Ontem estava chegando aqui, o Eli de Barros é testemunha, viu o ex-presidente Bolsonaro me ligando. Por quê? Como assim? Como pode um cortador de cana-de-açúcar chegar nesse nível? Simples. Eu comecei porque eu entrei dentro de uma igrejinha barulhenta. E aquelas profetisas que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, com aquele coquezinho na cabeça, chegavam perto da gente, batiam os pezinhos assim, pegavam na mão da gente, chacoalhavam e diziam: meu filho, assim diz o Senhor, vou te levar, vou te usar, vou te colocar. Os outros meninos riam, debochavam, dizendo: essa velha ignorante. Esse aqui sentia o arrepio quando aquelas velhas pegavam na mão da gente e falavam: Jesus, eu não quero ser como eles, eu quero acreditar. Eu ousei acreditar, e Deus se revelou para mim. Vou para os debates, as pessoas ficam falando: de onde você arruma tanto argumento? Porque eu estudo. Mas quando estou aqui no púlpito, eu não nego a minha fé pentecostal. Eu falo em línguas estranhas, eu pulo, sapateio, agarro o diabo pelo chifre, esfrego a cara do diabo no chão e digo para ele: vá catar coquinho na primeira descida de Colombo. E quando alguém vem falar: mas o senhor tem que ser mais moderno, eu digo: já sou moderno demais. Me deixa com a minha experiência. A presença dele é tudo. Sem a presença dele não vale a pena estar aqui. Estava chegando ali fora, um diácono falou: o senhor está vendo esse tumulto aqui? As pessoas vieram te ouvir. Aí o Eli falou: 30 anos pregando, hein, amigo? Por que as pessoas vêm me ouvir? Porque eu sou bonitinho? Não, eu tenho espelho na minha casa. É porque ainda tem graça, ainda tem unção. A bananeira ainda está dando cacho. Só que eu fico preocupado, porque uma geração se levanta que não dá valor à presença. E a geração mais antiga, que apanhou demais, sofreram demais, se escandalizaram, também não dão mais valor à presença. E aí, enquanto a igreja cala, as pedras clamam. Aí Deus tem que botar uma baby do Brasil num trio elétrico do carnaval para falar do arrebatamento. Aí Deus tem que pegar uma menininha desconhecida lá de longe para falar umas verdades que deixa todo mundo enfurecido. O mundo está clamando: eu quero um avivamento. A palavra avivamento é uma inflexão do verbo avivar. Avivar é ressuscitar. Avivar é você despertar. Cá para nós, nossos cultos estão um tédio, pedantes demais. As pessoas dão mais valor à sua aparência física do que à sua aparência espiritual. Não dão valor ao culto mais como ele é. As pessoas entram aqui e se preocupam mais com a sua imagem para ser colocada no Instagram do que a presença de Deus ser um registro na alma delas. E sabe o pior? Eu estou pregando aqui e ele está passando aí onde você está, e você não percebe a presença dele. Jesus está te levando lá atrás. A sua memória está voltando lá naquela igrejinha de madeira, está voltando lá naquela reunião de círculo de oração, está voltando lá naquela manhã de consagração, quando Deus falou, quando você foi batizado com o Espírito Santo, quando você ouviu uma profecia pela primeira vez. O Senhor está te conduzindo à arte das memórias. Absorve as memórias e beba dessa fonte, porque a presença dele ainda está aqui. E ele é tão grande que enquanto ele caminha entre nós, a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a igreja de Colombo está ficando cheia da sua glória. Se é verdade que eu estou falando, não dá um grito agora não, dá um berro de glória a Deus aqui dentro.
verdade que o mundo não pôde ver, porque não conhece. Aí olha o que Jesus disse: mas vós o conheceis. Eles não tinham consciência, mas Jesus disse: vocês conhecem o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é meu irmão gêmeo. Se vocês me conhecem, conhecem ele também. E aí Jesus dá uma palavra para eles que precisa ser traduzida. Olha o que ele diz no final: o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o conhece, não vê, mas vós o conheceis. Agora escute: porque ele habita convosco e ele estará em vós. Ouve aí, Eli. Ele estará convosco, mas se tudo der certo, ele estará em vós. O que é estar com? O que é estar em? Jesus está dizendo para eles: quando o Espírito Santo chegar, ele vai se aproximar de vocês como eu me aproximei, e vai levar tempo para vocês manterem intimidade com ele. Vocês vão ter que conquistá-lo, e na medida que vocês forem conquistando, ele vai se aproximando de vocês. A princípio ele vai estar só com vocês, mas se tudo der certo, um dia ele vai deixar de estar com vocês e ele vai vir morar dentro de vocês. Isso aqui é muito lindo, eu me emociono. Por que que os nossos velhos pais tinham cultos mais avivados? Porque nossos velhos presbíteros oravam e Jesus curava. Porque nossas velhas irmãs, o tipo de oração, profetizavam e Jesus cumpria. Porque a nossa geração não vê as mesmas coisas. Simples. A geração antiga tinha o Espírito Santo em. A nossa só tem o Espírito Santo com. Explica melhor, pastor, explica. A nossa geração não conseguiu atingir um nível de intimidade com o Espírito Santo como os nossos pais. Nossos pais só tinham 3 lugares para ir: igreja, trabalho e a casa. Não iam para outro lugar, não pensavam em outras coisas. Não tinha praia, não tinha shopping, não tinha televisão. Todo o tempo deles era para Deus. Eles foram caminhando com Deus, caminharam tanto que ficaram tão perto dele, que o Senhor disse: vocês atingiram um nível de intimidade, então eu não vou andar mais com vocês, vou andar dentro de vocês. A nossa geração não tem tempo para Deus. A nossa geração quer aproveitar os seus momentos em casa, assistindo lá Sport TV, assistindo a última série da Netflix. E não é errado, o ser humano tem que ter o seu momento. Mas o problema é que nós não temos prioridade mais nenhuma com o céu. Para nós o Espírito Santo é só aquele que está conosco. Vem cá, garotão, você vai me ajudar. Disseram hoje que você vai ser pastor, então já vai começar agora. Vem cá, rápido, rápido. Pegue na minha mão aqui, fique aqui do meu lado. O Espírito Santo conosco. Você vai para a escola, vamos junto. Segura firme na minha mão. Ele vai junto. Você para, ele para. Você volta, ele volta, porque ele está com você. Mas tem lugares que você quer ir que ele não pode ir. Aí olha o que ele faz. Você vai, ele tenta deixar você não. Você tenta de novo. Eu vou. Ele tenta te segurar, ele tenta te
te mostrar que aquilo não presta, que aquilo vai roubar a intimidade com Deus, aquilo vai entristecer. Mas como Ele não é seu dono, vai chegar uma hora que você vai assim. E Ele vai ficar, porque Ele só está conosco. Mas o desejo dele não é estar com você. O desejo dele é fazer mais ou menos isso. Ele não quer ir com você, ele quer estar dentro de você. Dentro de você, dentro de você. Pastor, e por que ele não pode estar dentro de mim? Responda a você mesmo. Ele é santo. Ele não pode olhar as coisas que você olha. Ele não pode ouvir as coisas que você ouve. Ele não pode tocar as coisas que você toca. E por isso a nossa geração não vê mais nada. A Bíblia diz assim: porão a mão sobre os enfermos e os... Olha para a sua mão, por favor. Você acha mesmo que é essa mão aí que cura alguém? Só tem calo, unha, anéis, veias. Essa mão não cura ninguém. Mas está escrito: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Sim. Também está escrito: onde a planta do seu pé pisar, eu te dou por herança. Você acha mesmo que esse seu pé podre aí? Tenta lembrar do seu pé a última vez que você olhou para ele. Coitado, você deve desculpas para o seu pé. Não lava ele direito. Só tem chulé, frieira, unha encravada, joanete. Como é que esse pé podre pode tomar posse de algum lugar? Vem você aqui, rápido, 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 rápido. Fica aqui do meu lado direito. Isso. Põe sua mão aqui na minha cintura, segura firme. Põe sua mão em cima da minha mão, fecha os dedos. Isso, braço normal, tranquilo, sem me oprimir, que você é grandão demais. Vamos lá, pé direito, pé esquerdo, vamos caminhar. Aí você chega diante de um doente e vai orar por ele. Aí quando você vai colocar a mão sobre ele, pôr uma mão sobre os enfermos, não é a sua mão que a enfermidade respeita. Tem uma outra mão dentro da sua, a mão do Criador. Quando você põe a mão sobre os enfermos, a doença, a enfermidade vai embora. Não é por causa da sua, é por causa da dele, que está dentro da sua. Porque vós sois o templo do Espírito Santo. Quando você vai expulsar um demônio e você aponta o dedo para ele e diz: sai em nome de Jesus, não é o seu dedo que eles respeitam, é que tem um outro dedo dentro do seu dedo, é o Criador do universo. Segura, agora é a hora do equilíbrio. Segura minha cintura, vamos lá. Levanta o pé direito, segura, equilíbrio, vamos lá. A Bíblia diz que onde você colocar a planta do seu pé, eu te dou por herança. 3, 2, 1. Não é a batida do seu pé que os demônios que mandam aquele lugar lá respeitam. É que quando você pisa, tem um outro pé dentro do seu pé. O Espírito Santo tem que estar aqui dentro de nós. Ele está aí? Ele está aí? Ele está aí? É isso. É só isso. Ele quer entrar. Ele quer voltar. Mas a casa está suja. A casa está impura.
Você está destruindo o templo com a bebida, está destruindo o templo com drogas, com cachaça, está destruindo o templo com pecados da carne. E aí você vem para a igreja e diz: cadê? E ele fica lá na porta esperando você entrar, dizendo: eu estou aqui, mas você não me sente mais, porque você não sente falta da minha presença. Incline a sua cabeça. Ah, meu amigo Espírito Santo, a minha geração deve um pedido de perdão ao Senhor. Nós não queremos voltar para casa do jeito que entramos. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Senhor. Volta a entrar dentro de nós. Volta para dentro dela, para dentro dele. Volta para dentro desse obreiro. Não retires de nós a sua presença. Senhor, se tu estás nesta palavra, se os homens e mulheres que estão adorando, chorando, entenderam a mensagem, manifesta a sua presença de novo. Manifesta a sua presença na galeria. Manifesta a sua presença entre os obreiros do altar. Manifesta a sua presença entre os homens e mulheres que vieram de outras cidades. Onde houver alguém cheio da sua presença, renova eles, renova elas. Senhor, eles saíram de longe para vir ouvir o velho pregador. Eles poderiam estar em qualquer lugar, mas eles vieram para cá porque a sua presença os atraiu. Feche seus olhos e abre a sua boca. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Recebe o batismo com o Espírito Santo. Os que são batizados e há muito tempo não falavam em língua, sejam renovados agora. Senhor, nós estamos cansados de navegar em córregos. Nós estamos cansados de navegar em lagoas. Nós queremos voltar a navegar no seu oceano, Senhor. No seu oceano. Enquanto ainda há tempo, não deixe o seu filho e a sua filha voltarem para casa do jeito que entraram. Vai lá, Espírito Santo, devolve para esse homem a vontade de viver. Enche essa mulher de novo da sua presença. Renova, Senhor, esta profetisa. Levanta uma geração avivada. Batiza com o Espírito Santo de novo. E onde houver alguém batizado, que essa criatura seja renovada, porque o Senhor ainda é o mesmo. Para terminar esse momento de olhos fechados, levante a mão direita para o céu comigo e diga comigo com voz de clamor, em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram a minha sensibilidade, a minha experiência, a presença, os dons, a santidade, eu ordeno, venham para a palma da minha mão.
Feche a sua mão e segure esses demônios. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E depois que você pisar, você precisa abraçar 2 pessoas, porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, é ligado no céu. E aí você vai dizer para essa criatura: Jesus vem buscar uma igreja que conhece a sua presença, que é íntima do Espírito Santo. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá o que Deus fará na sua vida mais uma vez. 2,5, a cidade de Colombo será chamada de terra do avivamento. 3,